Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os telescópios espaciais da NASA foram usados para achar pistas sobre uma das grandes perguntas da astrofísica, da astronomia e da cosmologia: como nasceram os buracos negros supermassivos. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e mais um vídeo para falar de buracos negros para vocês. Buracos negros, esse objeto tão intrigante, tão maravilhoso, que todo mundo adora, só que ele é repleto de perguntas. Tem muito mais perguntas sobre buracos negros do que as respostas que a gente possa dar. Então, para todo mundo que é fanático por buracos negros, que fazem perguntas, eu vejo aí nas discussões o pessoal viajando, e é muito bom isso, porque você viajando acaba abrindo a cabeça e acaba criando essa discussão. Não estou falando que é ruim, não, é excelente, mas eu falo, tenham calma, porque tem muito mais perguntas sobre buracos negros do que respostas. Os astrônomos sabem muito pouco sobre esses objetos. Uma das grandes perguntas que existem sem resposta ainda sobre os buracos negros é: como os buracos negros supermassivos, aqueles que são encontrados no núcleo das galáxias, eles nasceram? Como eles se formaram? E o porquê dessa pergunta? Porque quando os astrônomos observam galáxias muito distantes, ou seja, galáxias que estão lá no início do universo, galáxias que estão a cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, ou seja, são galáxias novas, recentes no universo, como que essas galáxias têm esses buracos negros supermassivos? Como que esses buracos negros cresceram num intervalo de tempo tão pequeno? Isso os astrônomos não sabem como responder ainda. Não existe uma resposta definitiva, uma resposta conclusiva sobre a formação dos buracos negros supermassivos. Porém, os astrônomos usaram, uma equipe de astrônomos aí liderada por astrônomos italianos, usaram 3 grandes telescópios da NASA, o Spitzer, o Chandra e o Hubble, para tentar resolver, ou pelo menos para tentar achar pistas que levem a essa resposta. Eles analisaram os dados desses 3 observatórios e descobriram 2 objetos que podem ser as sementes que criaram buracos negros supermassivos. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer tudo isso. Então, a grande pergunta que se tem sobre os buracos negros supermassivos é como eles se formaram num espaço de tempo tão curto, como que eles cresceram tanto num espaço de tempo tão curto. Para isso existem basicamente hoje 2 teorias, que são as teorias aí mais vigentes e que os astrônomos tentam aí procurar indícios, evidências, provas para tentar comprovar uma ou outra. A primeira teoria é a teoria de que esses buracos negros supermassivos, eles cresceram de algo pequeno. Então você tinha lá sementes, que o pessoal chama, né? São as sementes dos buracos negros, com massas aí de centenas de vezes a massa do Sol. Óbvio que isso aí veio de colapso de estrelas e tudo mais. Essas sementes foram se agregando, foram fazendo fusões de buracos negros menores, e tudo isso foi crescendo, foi se juntando e crescendo até criar um buraco negro monstruoso. Qual é o grande problema dessa teoria? O problema é que isso não explica como que o buraco negro teria uma taxa de crescimento. A taxa de crescimento dele teria que ser muito rápida, muito maior do que a taxa de crescimento de buracos negros que são observados hoje. E isso depois que esse material todo se agregou e formou esse núcleo inicial do buraco negro, ele começou a se alimentar de gás e poeira ao seu redor, e aí ele foi crescendo de alguma maneira. Então, essa primeira teoria ela não explica como os buracos negros passaram por um período, por uma taxa de crescimento muito maior do que aquela que é observada hoje em dia. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é de que tudo que é grande já nasceu grande, né? Então a teoria do... O pessoal brinca a teoria do elefante, né? O elefante é grande porque o filhote do elefante já é grande. A baleia é grande porque o filhote de baleia já é grande. Então eles pensam que essas sementes, elas teriam, em vez de centenas de vezes a massa do Sol, elas teriam 100 mil vezes a massa do Sol. E seria um resultado do quê? Seria um resultado do colapso de gigantescas nuvens de gás e poeira lá no início do universo. Essas nuvens colapsaram, formaram essas sementes de buracos negros supermassivos, e ela tem 100 mil vezes a massa do Sol. Isso aí criou
o buraco negro supermassivo, e ele foi que depois disso ele foi crescendo numa taxa normal, na taxa que é observada hoje. Essa teoria ela tem uma coisa muito boa a favor dela, porque ela mostra que ao se agregar essas nuvens de gás e poeira com massa de 100 mil vezes a massa do Sol, isso explicaria a alta taxa de crescimento no início de vida do buraco negro, e depois ele assumiria uma taxa de crescimento normal, consumindo material ao seu redor. Qual é o problema, então, para você comprovar essas teorias? Na primeira, você tem que provar como que um buraco negro de um tamanho razoável começou a crescer desgovernadamente até virar um buraco negro supermassivo. E na segunda, você tem que achar pistas, você tem que achar essas sementes com 100 mil vezes a massa do Sol. E foi isso que esses astrônomos fizeram. Então eles pegaram os dados do Hubble, do Spitzer e do Chandra, de 3 grandes telescópios espaciais da NASA. Eles aplicaram técnicas inovadoras de análise desses dados, tá? Então foi tudo uma coisa nova que eles criaram, uma maneira nova de analisar esses dados. E nesses dados eles conseguiram então descobrir 2 objetos que se enquadram muito bem nesses modelos. Além disso, né, além de usar os dados, eles usaram também simulações numéricas em computador, né? Então eles alimentaram modelos computacionais com o que a teoria diz hoje sobre esses buracos negros supermassivos, e os dados e esses modelos teóricos se encaixaram perfeitamente. Então eles identificaram 2 objetos que têm características muito interessantes. Eles têm 100 mil vezes a massa do Sol, que já é o que o pessoal esperava dessas sementes, e eles foram observados há apenas 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Ou seja, pouco depois do Big Bang, você já tinha ali objetos com 100 mil vezes a massa do Sol que poderiam ser sim a origem desses buracos negros supermassivos. Isso aí, essa descoberta, essa observação, isso aí foi observado por esses observatórios, foi comprovado pelos modelos teóricos, isso aí colabora muito com a segunda teoria que eu falei para vocês, de que tudo que é grande já nasce grande. Mas é óbvio que mesmo fazendo essa descoberta, os astrônomos não podem cravar ali a resposta de que essa segunda teoria está certa. E eles não têm ainda uma resposta conclusiva, porque são os 2 únicos objetos que eles observaram que se encaixam nisso. O que eles precisam agora? Precisam fazer mais observações, e para isso, muito provavelmente, o James Webb vai ajudar bastante, e além do James Webb, os telescópios da família aí, ou da geração dos 30 metros que chama, né, que devem chegar daqui a pouco, esses observatórios vão ajudar muito, porque eles precisam descobrir mais desses objetos, mais dessas sementes. Só quando eles descobrirem mais dessas sementes, tiverem uma população estatisticamente boa para poder fazer as contas, todas elas estarem de acordo com os modelos teóricos que eles têm, depois disso é que eles vão poder cravar e definitivamente responder essa grande questão que intriga aí quem estuda buracos negros, principalmente os buracos negros supermassivos. Então, óbvio, eles não podem cravar definitivamente que é a segunda teoria que vale, mas esses são os 2 melhores objetos, os 2 únicos objetos, as 2 melhores evidências que eles encontraram até hoje e que colaboram muito com a segunda teoria, de que as sementes já nascem grande a partir do colapso de grandes nuvens de gás e poeira, e a partir dali elas começam a formar os buracos negros supermassivos, ou seja, os buracos negros supermassivos eles têm um crescimento, uma alta taxa de crescimento bem no comecinho da sua vida, e depois que eles já atingiram um certo tamanho, eles passam a crescer em velocidade normal, digamos assim, consumindo todo o material ali ao seu redor, e aí segue a vida deles, a vida aí tradicional dos buracos negros, que a gente já está acostumado aqui de tanto falar. Mas essas observações, usando esses dados e analisando eles de forma inédita, de forma inovadora, colaboram aí com a segunda teoria do nascimento dos buracos negros supermassivos. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês, um vídeo aí para falar de buracos negros. Eu sei que o pessoal adora. Eu vou tentar. Semana passada foi uma semana muito concentrada no sistema solar, né? Falando muito de Marte, de exoplanetas e tal, né? Essa semana aqui do cinturão de Kuiper. Essa semana aqui eu vou tentar falar menos do sistema solar e falar mais de astrofísica, né? De estrelas, de buracos negros, de galáxias. Vamos ver se dá, né? A gente depende das notícias que saem aí pelo mundo, mas até agora tá indo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tentando responder uma das maiores perguntas da astronomia: como nasceram?
como se formaram os buracos negros supermassivos. Será que alguém aí tem alguma teoria além dessas duas? Deixa aí nos comentários, se você tiver, não tem problema nenhum, né? Já que aqui o que a gente faz é exercitar a nossa criatividade mesmo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão pra mim, vai lá dar uma voadora no peito do like, esmaga o like com tudo. Isso é muito importante, faz o vídeo ganhar relevância, faz o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários tudo que vocês quiserem saber. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição, ciência de primeira qualidade para todos vocês. Consultem aí os links, só avisando de novo, o texto completo com o artigo, com mais detalhes, está lá no blog, eu vou deixar a chamadinha na descrição do vídeo. Então clique na descrição aqui, que você vai ser encaminhado diretamente para o blog, para você ler tudo sobre essa matéria muito legal. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!